Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento em que você estiver acessando. Para dar continuidade naquela nossa opção de passar para vocês alguns conceitos fundamentais de cada caderno, hoje então nós vamos trabalhar com o caderno 3, para finalizar este roteiro, né? Então vamos lá, deixa eu preparar a exposição, espero que vocês estejam bem. Segundo a coletiva de imprensa do governo do estado, há uma possibilidade do retorno das aulas para 8 de setembro. Mas tudo isso vai depender muito da colaboração da população, né? Então vamos lá, vamos para a nossa atividade de hoje, que é o caderno 3. Preparando aqui as imagens. Pronto. Olá, olha lá, vamos lá. Então, está aí para vocês livro 3, conceitos fundamentais. Primeiro conceito fundamental é a retomada do conceito de trabalho que nós trabalhamos, que nós utilizamos no livro 1, aprendemos no livro 1, revimos no livro 2 e a gente volta mais ampliando esse conceito, né? Questão do trabalho, a diferença entre trabalho e emprego, e aí vai cair no segundo conceito importantíssimo, né? Emprego formal. E aí trabalhar, quando se fala em emprego, a gente está falando da venda da força do trabalho, certo? Quando isso está amparado pela lei, automaticamente é emprego formal. Não amparado pela lei, a questão da informalidade, trabalho, emprego informal. Os direitos trabalhistas garantem a formalidade do trabalho. Então, a gente vai ler e entender quais são os direitos fundamentais previstos pela CLT. Tá certo? Ainda nesse livro 1. Depois passamos para a questão da informalidade, seu trabalho que está à margem da lei, fora da lei, que vai gerar uma precarização do trabalho. Essa precarização do trabalho, muitas vezes, tem um aspecto legal, tá? Ele tem uma cara de legalidade a partir da terceirização. Então, esses são os 4 conceitos fundamentais, né? Aí nós vamos para a segunda unidade. Unidade, come um I aqui, gente. Primeiro, conceito e organização do trabalho. Muito cuidado com a tarefa dessa unidade, porque quando os alunos vão fazer a tarefa, vão pesquisar na internet, o que é muito importante, é legal fazer isso. Porém, quando a gente entra em organização do trabalho, nós estamos falando de sociologia e não de administração de empresas. Tá? Então, fixem bem no conceito que vocês estão estudando para poder fazer a tarefa, para não entregar tarefa errada, como muitos alunos acabam entregando. Então, o que é a organização do trabalho? Tá? E aí, a primeira forma de organização científica do trabalho vai acontecer através do trabalho do Taylor, né, Frederick Taylor, dando origem ao Taylorismo, que vai pensar como produzir mais em menos tempo, ou seja, garantir uma boa produtividade, certo? Próximo conceito que precisa ter um foco bastante detalhado, bastante minucioso, é a questão do Fordismo. O Henry Ford ele vai pegar toda essa teoria criada pelo Taylor, tá? E vai aplicar na indústria a partir da mecanização da produção. Ou seja, como eu posso fazer que essas etapas da produção estejam submetidas a um processo de mecanização, né? Bom, o próximo conceito fundamental é entender que o Ford, para mecanizar, ele vai usar como símbolo desse processo, na verdade, a esteira mecânica, certo? E os efeitos que essa mecanização vai gerar no homem, né, que já vai entrar aí na que a gente chama da alienação do trabalho. Uma crítica muito interessante, vale a pena assistir ao filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, é uma obra de arte fantástica, fantástica. E uma crítica social monstruosa, vale a pena ver. E, por último, a gente vai ter a entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, a gente vai ver a questão da mulher dentro da realidade produtiva, né, nesse nosso novo mundo aqui de produção, né, a produção do século XIX para o século XX. Né? Ótimo. Aí nós vamos para a unidade 3, conceitos fundamentais. Né?
o efeito da globalização na produção, isso é importante. Entender o conceito de desemprego estrutural. Né? A gente precisa entender que, para a realidade capitalista, desemprego não é uma coisa nociva. Ele é uma realidade, inclusive, até que necessária, né? Pela lógica do capitalismo. Dúvidas depois vocês podem até estar acessando e perguntando para a gente aqui, né? E as novas tecnologias e a empregabilidade, quer dizer, como fica a questão do emprego frente às novas tecnologias. Né? O que essa mecanização começa lá na esteira mecânica e vai entrar no mundo da microeletrônica, como isso afetou a questão do emprego. Aí nós vamos ver uma nova organização do trabalho, né? Uma crítica ao Fordismo, vai entrar o toyotismo, que vai repensar o Fordismo em algumas de suas categorias. Depois a gente vai ver um pouco da economia brasileira, né? Analisando a produção econômica e a produção da sociedade brasileira. E, por último, o conceito de pleno emprego, né? Que é a característica de uma economia saudável. Né? Entender que quando o desemprego, ou aquele limite do desemprego, é saudável para uma economia. A última unidade, a unidade 4, né? Vai trabalhar com a questão do sindicalismo. Então, vai ter um histórico da organização dos trabalhadores no Brasil, desde aí da transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Né? Depois a gente vai ver as conquistas do trabalhador em termos de legislação, a CLT, a sua importância, né? E perceber se são conquistas mesmo. E aí nós vamos ver o Estado Novo, que é o momento de um estado de exceção, e como ficou a relação sindicato-Estado. Vamos passar para o governo militar e a supressão de alguns direitos, entender como esse processo se deu e como é que o sindicato se posicionou. E aí, por último, aqui também a fome está grande, né? A politização do movimento sindical. Quando eu falei fome, abrindo parênteses aqui, é porque eu comi a letra L aqui, né? A politização do movimento sindical, que surge por conta, quer dizer, na verdade não surge, mas ganha um aspecto forte a partir desse momento do governo militar. E o apoio do processo sindical no processo de redemocratização do Brasil. Esses são os conceitos fundamentais. Estudando isso, fará uma boa avaliação. Aguardo vocês. Um grande abraço e se cuidem. Lembrando que pandemia não é uma brincadeira. Então, ouvir o que a ciência tem dito é muito importante. Se puder, fique em casa. Se cuidem. Um grande abraço e até o retorno.